Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, este espaço de debate e de análise daquilo que foi o nosso percurso como país, como nação. Este domingo não será diferente, temos cá conosco nos nossos estúdios o professor Patrício Langa, é um jovem já nascido depois da independência, mas a profundidade do seu pensamento sociológico, ele é sociólogo, mas que tem estado a emprestar aqui um conjunto de participação positiva enquanto professor universitário. E neste momento está radicado na Alemanha e achamos que a presença dele também seria importante. Só para não dissermos que a sociologia é do monopólio do professor Elísio Macamo, né? Professor Patrício, boa noite, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar aqui, para analisarmos esses 50 anos no nosso país. E a primeira questão que eu queria colocar mesmo, nasce é de uma geração depois da independência, mas de onde é que é natural? Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Muito obrigado, Belmiro, e boa noite a todos. Bom, eu nasci na cidade de Xai-Xai, a mesma, por acaso, do Elísio também, do Elísio Macamo, portanto, depois da independência. Portanto, faço parte, digamos, da primeira geração dos nascidos livres, não é? Portanto, dos nascidos no período pós-colonial. Portanto, a minha experiência é uma experiência, pode-se dizer, uma experiência pós-colonial. E faz todo o seu ensino primário, como é que foi o seu percurso até chegar a Maputo, a nação? Sim, sim. Bom, eu fui na altura havia o ensino pré-escolar, portanto pré, não é? Fiz a pré, depois da pré, acho que a pré era 1 ou 2 anos, fiz a escola secundária, a escola primária, no Xai-Xai, para quem conhece o Xai-Xai, é na 24 de julho, na baixa da cidade, ao pé do Mercado Central, lá do Xai-Xai. E depois fiz portanto, a escola secundária, também na escola secundária do Xai-Xai, portanto, e vim para Maputo em 94, para fazer o pré-universitário. Fiz o pré-universitário na Francisco Manhanga, portanto, antes de entrar para a universidade. E como é que era o ambiente naquela altura em Xai-Xai? Era um período pós-colonial, revolucionário. Quais são as memórias que tem dessa sua vivência em Xai-Xai? Bom, ainda tenra idade, não tinha consciência portanto, desta efervescência da revolução, em tanto que tal, mas eu apercebi-me disso para aí já nos finais, no início da escola primária, não é? Com quase 10 anos por aí. Percebemos, sim, e depois fiz parte dos continuadores, não é? Dos continuadores. Havia um entusiasta cultural no Xai-Xai, que era uma figura incontornável lá, o professor Simbini, não é? Foge-me agora o primeiro nome, mas ele era conhecido pelo professor das chicoacuacas, não é? Havia uns paus, exatamente, que a gente, eu fazia parte desses grupos culturais, e recordo-me de termos recebido Samora, se não me engano, em 86 mesmo. Acho que ele fez uma digressão, passou pelo Xai-Xai, e nessa altura eu fui recebê-lo com outros meninos da minha idade ao aeródromo, não é? Aquele no aeroporto, ao aeródromo de Xai-Xai e tal. E, por sorte, ele passou por mim e levantou-me assim, não é? Como ele fazia. Crianças, exatamente. Eu guardava antes uma fotografia disso, não é? Saiu no jornal Notícias, sim.
E eu guardava essa lembrança, lembrança. exatamente, da passagem de Samora e dos comícios também, porque naquela altura, sempre que houvessem comícios, principalmente eu participei num ou dois no complexo, isso é na zona alta da cidade de Xai-Xai, há um campo que está abandonado, e chamavam na altura complexo, não sei se continua, e portanto nós íamos lá, fazíamos a animação cultural com esses chicoacuacos, não é? Portanto tem essa imagem. Naquela altura, a cultura era um elemento muito importante, digamos, era parte integrante do processo revolucionário, quer dizer. Sim. E Gaza, de uma maneira geral, era muito conhecida, não é, por alguns, vamos lá dizer, estilos ou gêneros específicos. Macuaela era muito forte em Gaza. Esta coisa do professor Simbini, Eugênio, o nome dele é Eugênio Simbini. O Simbini era também muito forte. E depois eu sou filho de uma professora, não é? A minha mãe estava na educação. E portanto isso envolvia-nos sempre em atividades educativo-culturais, portanto e de facto havia muitos músicos também originários de Xai-Xai que faziam parte destas animações, não é? Mas uma das questões, pronto, ainda era muito miúdo na altura. Mas tem algumas memórias, digamos, aqui em Maputo muita gente, no tempo do socialismo, década de 80, era a década da fome. A Xai-Xai também era um pouco disso, havia carências, ou não é por isso? Sim. Algo que me salta, assim, que me vem à memória, era portanto, a ideia do repolho, não é? Acho que isso foi em 83, portanto, a fome. Não é? E se não me engano também a estiagem naquela altura, seca muito séria, e portanto falava-se muito. Eu não consigo associar isto a um indivíduo em particular, mas eu penso que essa história tem a ver com alguém que na altura conseguia distribuir repolho, não é? Que era das poucas coisas que havia na altura para se comer, e chamavam ele de Bernardo Marapoio. Não é? Mas eu não cheguei a conhecer, não tenho uma memória assim bem viva dele, mas me recordo da história, não é? Deste senhor, não é, que salvou muita gente porque ele distribuía repolho, não é? E chamavam ele de, acho que era Bernardo Marapoio, qualquer coisa assim. E olhando, portanto, sai de Xai-Xai, vai para Maputo, para o pré-universitário, também essa era uma das coisas, o ensino pré-universitário só estava em Maputo, na Beira e na Nampula, basicamente. Muita gente veio, meus irmãos, todos vieram de Inhomuíno, tiveram que vir para Maputo, só para fazer o pré-universitário, por aí. E era um momento de efervescência da cultura, e em algum momento até esquecias um pouco da guerra, né? Era também uma altura que a guerra já começava mesmo a ameaçar o tecido social de uma forma muito séria. Exatamente. Como é que era em Xai-Xai? Sim, bom, eu experimentei, eu não diria semi-diretamente a guerra. Como disse o meu pai, na altura era administrador do Hospital Provincial, não é? De casa, e ele viajava para Maputo sempre, acho que vinham fazer estoque de medicamentos e tal, e já caiu em algumas emboscadas, não é? Portanto, isso é algo direto, pessoal. Mas também nós somos originários em Gaza, de uma região chamada Chizavan, não é? É lá onde os meus pais vêm, e uma boa parte dos meus tios, primos, sofreram diretamente. Estou a ver aquela zona dos Langa ali. Dos lá, exatamente. Então, uns foram espancados, até hoje temos desaparecidos, não é? Há um meu primo, que me lembro muito bem, Vitor, que é xará do meu pai, não é? O meu nome tem Vitorino no meio, que é um Vitorino, portanto, nome do meu pai, e esse meu primo foi, portanto, dado o nome do meu pai e desapareceu durante a guerra, nunca mais soubemos dele. Portanto, sofremos diretamente isso, esta situação da guerra, e em algum momento até de uma espécie de insularidade, porque Xai-Xai tem um rio, não é?
e nós ouvíamos sempre dizer que, olha, agora estão em Chicombano, estão a descer. Portanto, só tinha a ponte ali, aquela ponte que depois caiu uma vez, que nos, de alguma maneira, protegia, não é? Protegia. Do outro lado, mais a norte, também ouvíamos dizer, não é? Havia muitas histórias, havia histórias também místicas, não é? Havia um tal de Mongoi, que era Mongoi, se não me engano, que fazia, não é? Recuperava pessoas raptadas. Havia muitas histórias, não é? No entanto, eu cresci nesse ambiente em que, não é? Havia a dura realidade da guerra, não é? Que talvez eu não compreendesse na totalidade o que era, não é? Mas também assim muita imaginação, muita criatividade sobre como contornar, portanto, as consequências disso. Eu recordo também de um outro episódio, portanto, de alguma coragem, altruísmo, né, dos camionistas, não é, que arriscavam, não é, e vinham a Maputo levar produtos. Recordo-me de um que foi morto de uma forma muito cruel, queimado, acho que era Pinto, qualquer coisa, Pinto, se não me engano, devia ter origem portuguesa, e ele foi incinerado dentro da carinha, né, do seu próprio caminhão. Então, passamos por essa. Então, entra para o ensino para a universidade, depois, obviamente, para a universidade. Como é que vive para o internato, de certeza? Ou como é que foi isso? Não, eu não fui. Aliás, eu saio de Xai-Xai para evitar o internato também. Porque, como disse bem, havia na altura muito poucas escolas universitárias. Os que terminavam a nona, a décima na altura, iam para Chocwe, não é? Havia uma escola lá chamada Nachicoloano, não é? Iam para lá. Se não me engano, o Elise também disse que foi lá para essa escola. Esteve lá, sim. Exatamente. Essa era uma possibilidade, mas naquele ano, acho que 93, 4, abriram uma nova escola na zona alta do Xai-Xai. Foge-me o nome chamava uma tendenda, acho que tinham tendas lá. Eu nunca cheguei lá a ir e eu não quis. Eu disse, não, para lá eu não vou. E, bom, a minha família também se estende a Maputo, não é? Tenho familiares cá e, portanto, vim com a ajuda dos meus familiares, consegui uma vaga na Francisco Manhanga e pronto, frequentei o meu pré-universitário aqui em Maputo. Fez já depois da paz? Sim, já foi depois dos acordos de paz. Eu me recordo que voltei a Xai-Xai, porque já tinha 18 por aí, para voltar, portanto, nas primeiras eleições gerais, não é? Depois dos acordos de paz, que ainda acompanhei estando no Xai-Xai, não é? E, portanto, voltei lá porque havia-me registrado portanto, e votei lá. Aquela campanha muito entusiástica do presidente Sá, no futuro melhor. Exatamente, para um futuro melhor, e na altura eu estava muito engajado nisso. Sim. E tal, e exatamente, fiz parte dessa azáfama toda dos miúdos dessa altura, mas depois logo regressei para vir continuar com os meus estudos, sim, com os meus estudos. Andei metido no teatro, não é? E isso também portanto, ajudou-me, sei lá, a desenvolver alguma habilidade, não só de comunicação, mas também de relacionamento com outros. E nós fazíamos muito teatro como é que se chama esse teatro de sensibilização, né? Ligado à educação cívica. Educação cívica, exatamente, campanhas. Então fizemos para as eleições, fizemos também já havia esta questão do HIV, da cólera, não é, de saúde pública. Portanto, eu participei em algum desses movimentos. E quando vim aqui a Maputo, ainda tentei associar-me à Casa Velha, não é? Havia uma associação Casa Velha, Casa Velha, muito famosa. Exatamente. Na altura animada pelo Machado da Graça, falecido jornalista Machado da Graça. Sim, mas depois a escola começou a apertar e eu larguei, deixei de frequentar isso e concentrei-me apenas
Mas a sociologia foi uma escola natural? Como é que foi isso? Bom, foi mais ou menos um acidente de percurso, mas também, de alguma forma, uma escolha, não é? Uma escolha, porque eu posso me considerar de alguma maneira privilegiado, como disse, sou filho de um enfermeiro, mas eu acho o meu pai um enfermeiro culto, não é? Ele lê muito, e a minha casa sempre teve livros, não é? Teve livros e ele também sempre falou de figuras históricas. Eu fiz uma alteração ligeira ao meu nome, portanto eu tinha o nome de um herói, Patrício Lumumba, não é? Era o nome de Patrício Lumumba. Exatamente, e portanto eu depois alterei isso, mas pode imaginar, para um pai dar-te um nome desses é porque já tinha uma corria nas veias dele muita política, não é? Então tinha esse lado aí. Já não me recordo a pergunta, qual foi mesmo? E a questão que eu colocar, pronto, não chegou a viver num lar internado como tal? Não, então não cheguei a viver no lar, vim para Maputo e, portanto, nós tínhamos uma casa no bairro da Liberdade, onde estavam lá os meus irmãos, a minha avó, não é, da parte da mãe, e foi para lá que fui, e, portanto, recordo-me que havia uma crise, continua hoje, não é, mas uma dupla crise de transporte e péssima qualidade das estradas. Aquela avenida das indústrias, de avenida só tinha o nome, não é? E buracos. Aquilo era esburacado e tinham aqueles chapas que agora chamamos My Love, né? Mas na altura eles até tinham uma tenda, não é? Tinha uma tenda e tal. E a gente tinha que acordar muito cedo, às 4, 5, para poder estar... portanto, as aulas começavam às 7h30, e para se fazer a sala a tempo e horas, a gente tinha que acordar às 4, não é? Lutar com os chapas ali, portanto, e ficar o dia todo na cidade. Portanto, porque não era fácil ir de manhã, não é? À escola, fazer as aulas, depois ir almoçar. Então, a rede de solidariedade familiar é que permitia a pessoa... Às 12 ia à casa de um primo, de um tio, exatamente, almoçava lá quando podia e tal, depois voltava no final do dia, portanto, para casa. E naquela altura foi 94, 95, 95, um momento de muita conflitualidade social no Maputo. Imagina Maputo, por causa das privatizações, sim, o encerramento das fábricas. Das fábricas, da vidreira ali, está mesmo na Avenida das Indústrias. Exatamente. Mas eu não tinha ainda, talvez, muita consciência dessa realidade. É verdade que já na universidade, portanto, o debate sobre o que é Moçambique, portanto, e também por causa da opção. A pergunta que me havia feito é sobre como é que fui dar a sociologia, não é? Então, este lado que eu dizia portanto, das leituras em casa, etc, e mais tarde, durante o período que eu fazia o secundário, o pré-universitário, eu participava em muitos eventos aqui na cidade de Maputo. Se não me engano, participei em uma ou duas palestras ou aulas abertas que o professor Carlos Serra fazia. Carlos Serra, não é? Falecido Carlos Serra. Carlos Serra pai. Pai, exatamente. E, portanto, esse ambiente é que me levou a pensar nesta coisa na altura até nem se falava muito em sociologia, falava-se em ciências sociais. Porque a UFIX, entretanto, foi criada em 95, não é? Em 95 entrou o primeiro grupo. Ainda aí não tinha muita consciência do que é esta coisa de ciências sociais e tal. A minha intenção era fazer direito ou economia, mas eu não gostava da ideia de direito, por alguma razão. O direito nunca foi, sempre foi algo que nunca me fascinou. Mas pensei talvez na economia. Aliás, quando eu faço o
o pré-universitário, já havia secções, não é? Então nós tínhamos que fazer, quem quisesse fazer economia tinha que incluir matemática. Então eu incluía matemática nas minhas disciplinas, então tinha essa possibilidade. Mas no ato de registro para o exame de admissão, eu fui à mesa, uma das mesas, estava lá a esposa, não sei se vive ainda ou não, mas eu recordo-me bem que era a esposa do Sérgio Vieira. Ela é que fez a sensibilização, não é? Eu estava com um amigo, portanto os dois tínhamos nos destacado na secundária como bons estudantes, principalmente a história, as disciplinas desta secção, né, de letras com matemática. E optamos então por fazer ciências sociais, mas ouvimos isso ali, não é? Com essa sensibilização, que acho que é Benilde, se não me engano, assim, Benilde Vieira, acho que é isso. E aí inscrevi-me, fiz o exame, passei no mesmo ano e comecei a fazer o curso. Como é que já tinha estado num ambiente, digamos, multiétnico, quer dizer, estudantes que vinham do norte, do sul, como é que já tinha estado nesse, porque acho que o ensino universitário público foi uma grande escola também de unidade nacional, no sentido em que as pessoas, por causa da guerra, da pobreza, sempre viviam sempre nos seus vasos, nas suas províncias, nos seus distritos. Mas depois começa a viver com pessoas de outras zonas, com outras línguas. Como é que foi isso? Bom, no meu caso, acho que não foi um choque, assim, muito por causa do que eu referi aqui. O meu pai era enfermeiro, não é? E geria o Hospital Provincial de Gaza. Eu passava muito tempo com ele no hospital também. Como é que escapou de ser enfermeiro? De ser enfermeiro, exatamente. E havia muitos cooperantes, não é? Ele sempre recebia cooperantes, russos, búlgaros, exatamente. Então nós já tínhamos norte-coreanos. Exatamente. E também moramos. Bom, a cidade de Xaxé tinha muitos de origem asiática, não é? E eu cresci, tive alguns amigos, não é? Moná e outros tantos que já não me vêm à memória agora. Então cresci nesse ambiente de alguma diversidade, talvez não tanto étnica, não é? Portanto, no sentido de origem do norte, não é? Talvez não tanto assim, mas a presença de colegas, quer dizer, de pessoas provenientes de diferentes culturas, isso já era, para mim já era coisa quase que adquirida, não é? Não era um grande choque. Mas já na universidade, sim, tive mais consciência de que Moçambique não era Maputo Xai-Xai, não é? Não era Maputo Xai-Xai, Moçambique era muito mais diverso do que isso. Portanto, tive colegas de todas as províncias praticamente, porque na altura acho que abriam cerca de 75 vagas para o nosso curso, não é? 25 para cada especialidade, não é? Na altura não havia sociologia, mas era ciência política, administração pública e antropologia, se não me engano. Então entravam 25 estudantes de todo o país. E aí sim, já tive colegas um pouco de todas as origens. Com olhos de 2025, qual é a avaliação que faz, digamos, como estamos chamando de Primeira República, embora muitos não concordam, que é de 75, digamos, até 92 por aí. Qual é a avaliação que faz com relação? É quem diz que, bom, foi feito aquilo que foi possível, nas condições que possível naquela altura, mas há aqueles que não, foram cometidos muitos erros, guias de marcha, operação, produção, fome, socialismo, enfim. Qual é a avaliação que faz o professor Patrício com relação a isso? Essa é a nossa primeira parte da nossa história, isso. Como um país independente. Bom, de fato, hoje seria difícil eu não ser anacrônico na minha análise, porque já é imbuída de outros quadros, não é, analíticos e tal. Portanto, não é uma leitura apenas a partir da experiência, não é? Vivenciada nessa altura, até eu tinha uma tenra idade para perceber isso aí.
Daí que eu cresci fã de Samora Machel. E eu recordo-me que fiquei desestruturado quando recebemos a notícia do falecimento, não é? Da queda do avião, etc, etc. Foi devastador mesmo. Mas à medida que fui lendo, que fui crescendo, aquela ideia assim idílica, não só de Samora como indivíduo, mas do sistema todo, foi se desvanecendo e nascendo uma ideia de um Moçambique que perdeu uma oportunidade de ser uma nação livre, não é? Portanto, essa é mais a sensação que eu tenho de um começo falhado, não é? Já, portanto, do início que poderia ter sido diferente, porque a história é sempre um jogo de possibilidades e a possibilidade que nós acabamos trilhando, das várias, não me parece ter sido a mais feliz. É verdade que é complicado também julgar os atores de forma anacrônica, porque eles respondiam às circunstâncias concretas daquela altura, não é? Mas nós fazemos cenários, fazemos projeções, não é? E dizemos que se eventualmente, por exemplo, se Mondlane tivesse vivido, podemos imaginar que cenário. Os historiadores dizem que não há assim, né? É o que foi. Mas talvez teríamos tido outras opções. Podia-se também dizer que se Samora não tivesse morrido, não é? Tem esses cenários todos. Mas o facto é o que aconteceu. E o que aconteceu é que nós nos tornamos um país avesso às liberdades, não é? Acabamos criando um regime que até hoje deixa sequelas que nos dificultam nesta marcha para a liberdade, não? Que tornam o corredor e a oportunidade da liberdade muito estreito, não é? E isso, no meu entender, ainda é consequência das sequelas que esses 10 anos, que eu acho que até foi muito mais do que isso, esses 10 anos deste primeiro regime ou da Primeira República, como uns podem querer chamar, deixaram em nós. Portanto, nós estamos totalmente, como é que se diz, desamarrados das sequelas desse período. Exatamente. Professor, vamos então obedecer o nosso intervalo. Voltaremos já na segunda parte. Eu sei que o professor também, para 2005, ou seja, inicia aquele processo dos blogs. O professor desenvolveu muito pensamento com o professor Carlos Serra, uma geração aí de jovens pensadores que começaram a pensar o país de uma outra forma, que era uma coisa nova, eram blogs, mas um pouco mais profundo do que esta geração. Nós temos aqui a ver dos WhatsApps, enfim. Então, voltamos dentro de instantes para dar continuidade à nossa reflexão. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Programa Moçambique 50 anos. O professor Patrício Lang é o nosso convidado para esta noite. Professor, quando falávamos aqui, antes de irmos para o nosso intervalo, o professor depois, para além de ser um professor universitário, se calhar por força da própria formação, envolveu-se muito na questão do debate sobre questões sociais. Eu lembro os blogs, o professor Carlos Serra tinha um blog também, professor, era das críticas, era isso. O professor Elísio, então era uma geração aí que pronto, começou digamos, a aventuar-se no mundo da análise. Quer dizer, e conforme estava aqui a dizer, digamos, as pessoas começavam, digamos assim, a terem ideias não necessariamente alinhadas com aquilo que era o pensamento
dominante, por aí em diante. Como é que vê, do ponto de vista da evolução do nosso país, nessa questão, não só a questão das liberdades, mas como é que nós olhamos para o debate em Moçambique? Como é que olha para isto? Que avaliação faz nesses anos, concretamente? Sim, eu penso que o futuro de Moçambique, que a possibilidade de Moçambique como uma nação, depende da forma como nós vamos ou não conseguir resgatar a capacidade de debater sem fugir ao mérito das questões, não é? A avaliação que faço é de que dessa parte, não é, a que fiz referência, na qual nós começamos a encontrar uma forma alternativa à imprensa formal, não é, para passar ideias, para debater ideias divergentes. A esta parte eu penso que nós regredimos bastante. E regredimos à medida em que, e esse não é um fenómeno só de Moçambique, é um fenómeno global, em que, portanto, cresceu a bipolarização social, política, com uma tendência maniqueísta, portanto, dos bons e dos maus. Não há um meio termo. Portanto, não há, exatamente, como a sociedade... Ou está conosco ou está contra nós. nós. Exatamente. Então, numa sociedade maniqueísta, portanto, os termos do debate perdem-se, não é? A gente acaba criando câmaras de eco, não é? Só ouvimos aquilo que nos convém porque fazemos parte daquele grupo e os outros são os maus. Aquilo que nós chamávamos na altura de blogosfera tinha lançado a semente para nós começarmos a criar um espaço público, não é? Aquilo que os sociólogos chamam de espaço público, diferenciado, que ia para além da imprensa escrita formal. É verdade que a blogosfera também era escrita, mas foi dos primeiros momentos em que nós nos dedicamos a debater sobre as regras do próprio debate, não é? Então, não era só debater porque tenho opinião, portanto, não era só a ética da convicção, não é? Mas era também uma ética do debate público, que na verdade deveria ser uma espécie de extensão daquilo que as universidades, como instituições de interesse público, fazem, em princípio, ou deveriam fazer. Então, eu entrei para a blogosfera por convite do professor Carlos Serra. O professor Carlos Serra, e depois o Elísio fez o Ideias Críticas, e eu criei o meu, primeiro com um nome muito ligado à profissão, que era Olhar Sociológico, mas depois mudei e dei o nome de Banja. E é engraçado, isto é engraçado e propositado. Eu estive recentemente na Grécia e a primeira coisa que fiz foi visitar as cidades antigas onde tinha a ágora, portanto, aquela ideia da força do melhor argumento, não é? Ia para se discutir os problemas da cidade. Ficava-se ali. Portanto, ficava-se ali e o argumento era válido pelo mérito da questão que levantava e não por quem levantava. Não importa se rei ou escravo, não importa. O que importava ali era, portanto, a força do argumento que se colocava. Hoje eu acho que nós perdemos isso. Não só na esfera pública, mas isso também tem um impacto muito grande na forma como gerimos as próprias instituições públicas do Estado e as privadas. Portanto, a resposta à sua pergunta é de que Moçambique, na minha opinião, como qualquer sociedade que se faz a partir do debate, de como debate, precisa de reparar, precisa de criar condições para que nós possamos apreciar o mérito das questões e livrarmos das amaras
deste maniqueísmo que se vai institucionalizando, que é corrosivo, e, portanto, e que impossibilita que assuntos, portanto, vamos lá dizer, de interesse nacional até, possam ser tratados com essa isenção, não é? Com menos animosidade, e que nós possamos, de novo, apreciar o tal mérito das questões. E, professor, consegue ver algumas possibilidades reais de desenvolvimento em Moçambique perante este cenário que está aqui a referir? Acha que é possível? Pronto, vinhamos, primeira governação, pós-guerra, pronto, há uma governação, por exemplo, do presidente Guebuza, que trouxe um conjunto de slogans como combate à pobreza, combate à corrupção, deixa andar, mas que termina aparentemente numa grande desilusão com as chamadas dívidas ocultas e por aí em diante. Chegou o presidente Nunes também com aquele lema de confiança, de dar continuidade a uma agenda de desenvolvimento, mas que também todos parece que depois termina também numa desilusão. Estamos agora aqui neste novo lema de fazer diferente para ter resultados diferentes. Como é que olha para este nosso percurso? Porque tenho a impressão que depois começamos com uma grande expectativa, mas rapidamente terminamos numa grande desilusão. Por quê? Bom, em síntese, ainda que não tenha apresentado o argumento ainda, a minha conclusão é de que a nossa história, o nosso percurso histórico foi no qual nós tivemos sérias dificuldades de produzir cidadãos, não é? Os tais que participam na Banja, não é? E acabamos produzindo um sistema político que nós fomos moldando ao longo deste percurso, acabou produzindo três categorias principais de algo que compromete este conceito de cidadão. Primeiro, uma boa parte daquilo que nós chamamos de moçambicanos, nesta classificação que eu vou apresentar, cai numa categoria que eu chamo de infracidadãos. Portanto, nós temos um sistema político que não gera cidadania, mas gera infracidadania. O que isso quer dizer? Que aqueles que deveriam sentar-se à mesa redonda para debaterem os problemas, não é? Através da discussão do mérito das questões, são excluídos, estão totalmente excluídos. E no seu lugar surgem atores que não são necessariamente representantes deles, daquilo que nós chamamos do povo, não é? Ou dos cidadãos, não são necessariamente seus representantes, porque até não têm nenhum mandato, mas que usurpam esta ideia de cidadania e se tornam super cidadãos. Estou-me a referir, por exemplo, às ONGs, estou a referir-me não necessariamente às organizações políticas que também acabam se tornando super cidadãs e que falam em nome destes, mas não existe nenhum mecanismo no nosso sistema político de prestação de contas para estes atores. Portanto, esta ideia de desenvolvimento é a retórica que eles utilizam, vamos lá dizer, metaforicamente, para vender Moçambique. Portanto, passamos os últimos 30 anos a tentar vender, ou algumas pessoas, alguma categoria de cidadãos, o que eu chamo de super cidadãos, sem nenhuma responsabilidade no sistema político, passaram a vender esta ideia de Moçambique desenvolvido e não se presta contas. O nosso sistema político, como outros sistemas políticos modernos, normalmente assenta em alguns pilares. Tem o dito executivo, não é? Aquela divisão clássica dos três poderes: o executivo, o legislativo, o judicial, a imprensa, que são vocês, né, que chamam do quarto poder, e eu acrescentaria um quinto poder, não é, que é do conhecimento, das universidades. Esses poderes todos, no nosso caso, ao longo deste percurso, foram se tornando frágeis e fragilizados. Nenhum deles permite fazer o peso e contrapeso. Em algumas das esferas de cada um desses poderes, nós temos, portanto, grupos de indivíduos ou conglomerados de indivíduos que falam em nome dos infracidadãos.
portanto, que falam em nome de todos, na negociação dos ditos projetos milionários, portanto, dos nossos recursos naturais, seja nesse contexto, seja no contexto da dita democracia ou de instituições, da constituição de instituições que permitem os cidadãos participarem. Portanto, houve uma espécie de comodificação e comoditização de Moçambique. Portanto, a ideia de desenvolvimento foi criada como um produto vendável. E quanto mais problemas portanto, formulados nesta forma ou desta forma, mais Moçambique se afunda. Portanto, daí que só se pensa em Moçambique, ou pensa-se fundamentalmente na ideia de desenvolvimento como uma ideia de intervenção para corrigir algo que os moçambicanos não estão a fazer bem. Mas quem são esses moçambicanos? Portanto, voltamos à minha tese de que o sistema político não está aberto o suficiente, e isso é uma das coisas que eu disse que está relacionado às sequelas da dita Primeira República, que projetou para as etapas seguintes, não é, as condições para que o sistema político fosse tornando aquilo que hoje eu simplificaria como uma espécie de uma autocracia partidária ou dominada por um partido e pseudo-eleitoral. Portanto, nesta autocracia partidária pseudo-eleitoral, portanto, os únicos que de alguma maneira contestam a hegemonia desta estrutura de poder são as outras organizações, não é? Por exemplo, as da sociedade civil, mas que não têm legitimidade nenhuma porque não radica de nenhuma base social. Portanto, nenhum de nós, nem eu, nem o Belmiro e qualquer outra categoria social contribuiu um centavo, não é? Para que essas organizações se tornassem de facto viáveis, etc. Elas se reproduzem através da venda desta ilusão de Moçambique desenvolvido a partir de determinados temas, seja ele, sei lá, indústria extrativa ou democracia, ou gênero, o que quer que seja. Portanto, há sempre um produto e que tem um cliente. Normalmente o cliente é, portanto, externo e que viabiliza essas agendas. Mas nenhum deles presta contas a ninguém. Esses sequer são votados. Organizações tipo CIP, CDD carecem de legitimidade para apresentarem demandas em nome do povo. Bom, o que estou a dizer é que no nosso sistema político, essas entidades, portanto, alienam, não é? Usurpam e de alguma maneira, de forma perversa, produzem o que eu chamo de infracidadão. Portanto, nos sistemas políticos modernos, em princípio, o instrumento mais poderoso que cada cidadão tem, em diferentes níveis, não é, da sua participação política, é o voto. Portanto, eu voto no meu bairro, eu voto, não é? São os diferentes níveis da banca, não é? Da participação. Então, eu voto aqui, etc, etc. E se o político do meu círculo eleitoral, não é, que eu conheço, portanto, não cumpre com... Eu tenho como penalizar. Como removê-lo de lá. Portanto, é assim que todo o sistema é assim. No nosso caso, isso não acontece. Portanto, acabamos tendo gente que fala em nome de outros, mas esse ato que parece altruísta é um ato de usurpação, não é? E sem nenhuma legitimidade e sem nenhum mecanismo de prestação de contas. Não há nenhum mecanismo de prestação de contas. Não estou a falar apenas de prestação de contas financeiras, não é? Porque nós podemos dizer, mas como é que essas organizações... Aliás, mais uma vez, característica desse Estado que eu caracterizei aqui como autocrático, etc, etc, em algum momento tentou-se alterar e cercear liberdades destas mesmas organizações, mudando a lei. Portanto, hoje está-se a debater a questão da lei da informação, etc, etc. E há sempre esta tendência, não é,
de controlar, de cercear as liberdades, a possibilidade de cada um de nós, porque em princípio cada um de nós, desde que atingisse a idade da dita maioridade, deveria ser capaz, nos diferentes níveis, de exercer não é, este direito e ao mesmo tempo um dever, porque quando eu digo, olha, este vereador ou este presidente do município ou este, a todos os níveis, não é, foi posto lá por mim e, portanto, tem todos os mecanismos de prestação de contas, portanto, isso é que gera o tal sistema político participativo. Olha, nós não temos isso. Em 30 anos da dita democracia liberal, multipartidária, nós produzimos uma aporia disso e em 50 anos da marcha da liberdade, pelo menos formal, o que nós produzimos foi uma boa parte de gente que não tem como se expressar, dos ditos, do que eu chamo de infra-cidadãos. Então, o maior desafio que nós temos de hoje em diante é o da cidadania. É o de cidadania e que se materializa não só de forma formal num sistema político mais inclusivo, não é esse inclusivo do debate que está a acontecer aqui, mas mais inclusivo no sentido de nós pensarmos na capacidade que cada um de nós, não é, ao nível do local em que participa na vida pública, não é, ele possa ter confiança, não nas organizações em tanto que tal, mas na instituição democracia. Portanto, a democracia é uma instituição, não é apenas um conjunto de procedimentos. Portanto, eu crer, que a partir da minha participação eu vou fazer a diferença. Neste momento, eu duvido que 50% dos moçambicanos creiam que a partir da sua participação eles possam fazer diferente. Mas por quê? E Acha por quê? Por uma série de desilusões também do próprio processo que eu chamei de pseudo-eleitoral. Acha que o nosso processo eleitoral não é credível? Não é. Isso não é uma questão de opinião, é factual. Portanto, nós não temos eleições, nós temos pseudo-eleições que, portanto, é um processo dramático, teatrical, como é que se diz? Exatamente, e que depois se elege, portanto, seleciona-se um governo, não é? Mas esse governo não tem a legitimidade de um sistema político funcional, como eu disse, por causa dessas amarras todas a que fiz referência. Portanto, não é possível nós dizermos, e não me refiro apenas às últimas eleições, portanto, estou a falar do percurso que fizemos, pelo menos nos últimos 30 anos, onde a credibilidade, não só das instituições, dos próprios processos, foi sendo cada vez mais minada, a ponto de hoje estarmos a falar de um sistema pseudo-eleitoral, portanto, e com tendência autocrática bem visível. E com essa constitui-se uma comissão agora para o diálogo nacional inclusivo, na perspectiva de corrigir esses aspectos todos que o professor Patrício Langa está aqui a referir. Acredita nesta comissão? Bom, não é só uma questão de acreditar na comissão ou não. Os princípios que levaram à criação da comissão são atendíveis ou não é por isso? Não, me parece um remendo, não é, que não vai resolver a essência do problema, não é? Porque, como eu fiz referência, não é com remendo, não é? E com muitos remendos a calça, você precisa de uma calça nova. Então, o que eu acho que Moçambique precisa é de se reinventar. Portanto, nós precisamos de um recomeço, e esse recomeço assenta de novo na capacidade de produzirmos não infra-cidadãos, mas cidadãos. E isso não se vai resolver com um debate como este. Eu ouvi uma entrevista, não sei se foi convosco ou no outro canal, do professor Lourenço do Rosário, que também levantava reservas em relação a isso. Ele até falava da necessidade de uma constituinte, portanto, de uma Assembleia Constituinte. Eu sou mais nesse sentido, de pensarmos na possibilidade de refundar, não sou o primeiro a dizer isso, né? De refundar o Estado
mas conscientes dos erros que nós cometemos na dita Primeira República. Não me parece que, ainda que haja alguma consciência de que se cometeram erros, não me parece que isso tenha sido assumido ainda profundamente a ponto de estarmos predispostos a fazer essa alteração que evitaria uma comissão como a que fez referência. E houve duas oportunidades, pelo menos, que nós tivemos para fazer isso. Uma foi no governo do anterior presidente, Chap. Eu penso que foi, sim. Acho que foi uma oportunidade perdida de mudar o rumo de Moçambique, de tornar o país mais aberto. O que me parece que aconteceu foi, portanto, descendemos uma decadência terrível para um regime portanto, institucionalizou-se portanto, uma espécie daquilo que nós vemos, por exemplo, na África do Sul, uma espécie de captura do Estado, de captura e de cerceamento. E essa captura vem se manifestar agora de forma ainda mais visível naqueles 5 pilares que eu fiz de uma democracia moderna, que eu fiz referência de uma democracia moderna. Portanto, no executivo, portanto, você tem um executivo que tem uma ideia de gestão do país, não de servidor público, não é? Portanto, isso é estrutural. Portanto, se você quer fazer uma reunião com o ministro, você faz em função da disponibilidade dele, da agenda dele, como cidadão. Portanto, isso é uma subversão, não é? E não estou a fazer referência apenas à questão de agendamento, não é disso. Estou a dizer que a concepção de servidor público, não é? A todos os níveis é essa. E depois, dentro dessas instituições, o seu próprio funcionamento está cheio de amarras daquilo que hoje nós já começamos a falar de cartéis, não é? Dos tais cartéis que capturam a instituição. Portanto, tanto o executivo, como o judicial, como o legislativo, a imprensa, a pública e privada, e mais grave ainda, no meu entender, talvez porque é onde eu mais opero, portanto, nas universidades, que deveriam, em princípio, ser o último reduto, não é? De alguma reserva, estão capturadas essas instituições por tão viciadas, não é? Mas todas elas usando esta façada, esta máscara, esse discurso politicamente correto, não é? Da democracia, das eleições, não é? Portanto, você tem um simulacro, tem ali tudo uma dramaturgia muito bem montada, mas cujo conteúdo exclui, de facto, a participação real e que permita a tal prestação de contas, a todos os níveis. Então, nós não temos prestação. Temos um discurso, há pouco tempo ouvimos uma conferência sobre corrupção que, portanto, é apenas retórico, mas as práticas cotidianas, as práticas que informam a vida cotidiana das instituições, portanto, mantêm-se as mesmas, as rotinas mantêm-se as mesmas e excluem os verdadeiros interlocutores de um debate que poderia transformar Moçambique. E quem são esses verdadeiros interlocutores? São os cidadãos que não são cidadãos. Então, em termos de percentagem, se quisermos colocar as coisas numa linguagem estatística, tirando esses atores visíveis, assim, do executivo, e quando a gente diz executivo, estamos a falar dos chefes. Os chefes é que mandam certas coisas acontecerem. De alguma imprensa, não é? Que também vive entre servilismo e, não é? E sobrevivência, não é? Da justiça, que também, no atual sistema político, não só é dependente do executivo e, portanto, sem o executivo ele é praticamente inútil e não tem como exigir contas, não é? Porque depende, não é? Não é um poder
independente. O legislativo anda a reboque também do executivo. É só ver que mais de 99% da iniciativa legislativa do nosso Parlamento é do governo. Portanto, não é um legislativo que... Porque se fosse um legislativo que respondesse àquele infracidadão, que sendo cidadão, as iniciativas viriam da Constituência. Portanto, viriam desses lugares todos, dos círculos das comunidades. É de lá que viriam. Mas também, uma e outra vez, vem dos outros super cidadãos, as tais ONGs, etc, as corporações. As corporações que vão lá e depositam, mas muitas das vezes isso também não é... Portanto, tu tens um sistema todo ele comprometido e o debate, como disse, é paliativo como solução para um problema estrutural como esse aí. Este debate, como se está a tentar apresentar, é apenas um paracetamol. Por causa da tensão, portanto, da convulsão que tivemos agora com as manifestações, etc, etc. E mesmo assim, um ator principal disto também está excluído. Então, acha que devia ser incluído, Venâncio? Não acho que se resolveria o problema incluindo, neste sentido, duplo sentido de inclusão, porque como fiz referência na minha tentativa de explicar este fenómeno, o problema é mais grave, é mais profundo do que trazer o Venâncio para a mesa que também tem indícios de reproduzir parte desse sistema político que eu estou a dizer. Portanto, eu não, como alguns, não acho que a solução de Moçambique é a proposta que o projeto de Venâncio está a trazer. Acho que é algo que implica transformar aquele projeto também. Não é? Acho que está viciado também. Sim, tem o mesmo vício que o anterior, portanto, que o dominante, não é? Tem o mesmo vício que o dominante. Experimenta ir para a dita esfera pública e dizer algo que contradiz algo, portanto, você vai ser trucidado. Ainda que com uma retórica que tenta, mas vai. São extremistas, estamos no campo dos extremismos. É por isso que eu fiz referência à ideia do maniqueísmo, não é? A ideia, eu tenho dificuldades... Nós fizemos supostos debates em Moçambique, como dizer? Sim. Para dizer alguém que o debate pressupõe uma vontade genuína de ouvir o outro. Mas muitas vezes eu vou montar um debate para sufragar as minhas ideias. Exatamente. Então, e como dizia, a última instituição, o último reduto, não é? Seriam as tais universidades. Sim. Mas as universidades também, como disse, estão todas elas cooptadas e capturadas por este mesmo sistema. E é verdade que é um cenário meio desolador, mas aí está. Ou você faz o diagnóstico correto e aplica o tratamento devido, ou então fica com medidas paliativas. E até agora eu acho que estamos com medidas paliativas. Não tocam no fundo do problema, no cerne do problema, que nos levaria, de novo, à minha tese de que nós precisamos reinventar o Estado moçambicano, a sociedade moçambicana, portanto, as instituições, para que possamos alargar o corredor da liberdade. E no centro desse corredor da liberdade, no meu entender, não está o povo como uma categoria abstrata, não está o cidadão, aquele indivíduo que lá na sua vila, na sua localidade, etc., participa na banja e apresenta os seus problemas, são discutidos e encontram soluções. E isso, portanto, até a totalidade do sistema político, com os ditos mecanismos de pesos e contrapesos, checks and balances. Portanto, sem isso... Não há nada. Professor, acho que a conversa acabou sendo o tempo de televisão, de fato, acabou nos traindo. Isso. Precisava mais ou menos mais 2 horas para debater, mas eu queria mesmo agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que vai viajar já, mas queríamos mesmo uma vez agradecer.
Pretende ficar na Alemanha ou depois volta? Não, de facto, disse no início que eu estava radicado lá. Eu não estou radicado na Alemanha, estou lá apenas a fazer uma pesquisa e tal, e eu continuo. A tua banca é aqui. A minha banca é Moçambique. Bem ou mal é aqui onde nós temos que estar. Exatamente. Então, para si que nos acompanhou, caro telespectador e também internauta, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite. Até lá. Moçambique, nossa terra bendita. Nós queremos